Salve, salve! Mais um episódio do podcast Realidade Simplificada. Hoje, pós-empate do Brasil com o Marrocos. O tema do momento, o principal tema do momento no Brasil e no mundo. E após a derrota, empate do Brasil. E soa como uma derrota para todo mundo que empatar com o Marrocos. Enfim, em termos futebolísticos, talvez não seja tão ruim, mas historicamente é bem ruim. E pensando nisso, o tema de hoje é nostalgia e como ela pode ser dura com todo mundo. O que me deu mais essa brisa de fazer sobre nostalgia talvez seja a falta de tema anterior pensado. Não tinha nada pensado para fazer sobre. Mas nostalgia também é algo bem recorrente na nossa vida e com esse tema seleção acho que encaixa bem. Essa camisa do Brasil de 2002 também é nostalgia. Porque se tu vê, a galera tá usando mais retrô, etc. E isso também encaixa no tema e acho que isso é o que me inspirou a falar um pouquinho mais sobre. Então, começando a falar na nostalgia nesse sentido da seleção, acho que a gente tem uma ideia de que a seleção brasileira é poderosíssima pela história, não pelo momento. Eu acho que é mais análise futebolística. Será que eu vou pegar nessa parte? Eu vou falar um pouco, né? Eu queria falar sobre esporte em algum momento do podcast, então vai ser hoje. O Brasil já foi uma seleção, uma potência. A gente, obviamente, tem 5 Copas do Mundo. É válido esse ponto de grandeza, mas não foi um ciclo bom de Copa, não foi algo que brilhou os olhos em muitos momentos. A gente trocou de técnico há um ano. E quando foi se iniciando, chegando perto desse clima de Copa, se traz de novo aquela nostalgia dos bons tempos de torcer para o Brasil, de torcer para a seleção. A gente se apega muito na história e a gente esquece um pouco de analisar o hoje. Oi, pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão. E a gente se agarrou no que a seleção sempre foi. A seleção canarinho que ganhou, etc. É voltar para trás e não olhar o momento. O Brasil não tem seus principais jogadores há muito tempo. A gente não tem uma seleção concisa há muito tempo. Os principais jogadores da seleção não conseguem desempenhar na seleção. Vide Rafinha, Vini. Mas o que eu quero citar nisso não é só falar sobre futebol, porque aqui não é uma análise, é traçar um paralelo com a realidade que a gente vive, que muitas pessoas vivem, que é se prender na nostalgia. A gente gosta muito de coisas do passado, e tá tudo bem gostar de coisas do passado, eu mesmo adoro. Eu gosto muito de ver coisas que me tragam nostalgia, então séries eu assisto basicamente as mesmas, filmes eu assisto basicamente as mesmas, os mesmos no caso, música eu ouço basicamente as mesmas, eu ouço abertura de anime de 1990 90, né, porque eu acho que aí eu não assisti ainda, mas dos anos 2000 ali eu assistia bastante. O Super 11 é um clássico. Será que tem como 10 segundos de Super 11 agora? Oi, pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão. Eu acho que passou 10 segundos. Mas a nostalgia traz esse sentimento bom de coisas que já passaram, mas a gente tem que lembrar que a nostalgia também pode ser traiçoeira, principalmente no sentido de que tu não lembra das coisas ruins. É muito bom lembrar daquele momento, ou enfim, daquela série, do Super 11 mesmo que eu assistia. A vida era muito mais fácil naquele momento. Só que longe da ótica, tu não lembra mais dos problemas, tu consegue só ver as coisas boas que passaram naqueles momentos. Então era muito novo, eu no meu caso era muito novo, vinha da escola, parava, assistia um anime, era super legal. Mas e o que eu passava na escola? O bullying que tu sofria na escola, o medo de não passar com as tuas notas, qualquer outro problema, ou trama, subtrama que passava na tua vida naquele momento, tu não lembra, tu não consegue te recordar o que é. Só consegue olhar pra nostalgia com coisas boas, né? Até porque nostalgia remete muito a um sentimento bom. Quando se fala de lembranças do passado ruins,
tudo se remete a trauma. Então, vale lembrar que a nostalgia não vem acompanhada só de coisas boas. A nostalgia também tem a sua bagagem pesada. A nostalgia deveria andar lado a lado com os traumas. Porque foram coisas que aconteceram no passado. Foram coisas que, de certa forma, te atingiram. E hoje te atingem de forma completamente diferente. Então, olhar apenas para as coisas boas disso e não tirar as lições ruins, que também podem se tornar coisas boas, não entender errado. Mas ignorar isso é muito pior do que só fingir que tá tudo bem, sabe? Tipo, ignorar isso basicamente é fingir que tá tudo bem, no caso, mas se prender a só coisas boas é negar uma realidade que aconteceu naquele momento e querer voltar. Nossa, aquela pessoa que fala, eu queria voltar nos meus 16 anos. Pra quê, sabe? Abandonaria tudo que tu tem hoje pra voltar a viver como um adolescente, indo pra open bar, sem culpa da vida, sem saber o que tu queria fazer, sem responsabilidade nenhuma. Parece mais interessante, mas tudo que tu perderia, tudo que talvez tu fez, não da melhor forma possível, mas é a tua vida, sabe? Tudo que tu fez desde então é o teu caminho. Não deixa a nostalgia simplesmente... não deixa a nostalgia simplesmente tomar esse lugar e retroceder o teu pensamento. Acho que, claro, uma dose de nostalgia boa não mata ninguém, mas se mantenha focado, tente pensar nas coisas ruins também, aprender as lições para que teu presente e futuro seja muito melhor do que só querer viver o teu passado. Deixa de nostalgia. Seleção a gente não vai falar, né? Esperamos que dê tudo certo. Teremos mais episódios durante a Copa do Mundo. Provavelmente os dessa semana não, porque a seleção só joga na sexta. Então de semana que vem. Semana que vem. O sentimento talvez seja melhor. É contra o Haiti ou é contra a Escócia? Contra o Haiti, né? Mesmo se não ganhar do Haiti também vai ser difícil. Mas é isso, acho que o tema Copa traz muita coisa. Eu posso muito falar sobre coisas de Copa. Eu tenho muita vontade de falar sobre futebol. Mas talvez aqui não seja o canal, né? Mas eu posso tentar fazer legal, né? Eu prometi um especial, não gravei. Sobre o especial de TDAH agora, rapidinho. Se eu espero ter o mínimo de engajamento pra fazer um especial, porque vai dar trabalho. Você vai dar trabalho. Então eu vou esperar mais um pouquinho e vou soltar o especial. Mas eu vou tentar, agora parando pra pensar, eu vou tentar até sexta fazer tração paralelo do que acontece em Copa. Acho que é legal, acho que é o tema do momento. Eu posso aproveitar pelo menos a primeira semana pra falar sobre, então vamos aproveitar esse momento, traçar um tema legal, trazer pra conseguir traçar um paralelo e falar de Copa. É isso, vou acabar essa gravação porque 5 horas tem Holanda e Japão, preciso tomar um café. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tamo junto.